Olá a todos mais uma vez. Deus abençoe vocês. Este é um cenário bem diferente, né, do que a gente está acostumado, porque o cenário era no meu quarto e agora estou na sala, que enfatiza mais o que eu quero transmitir, né? Então esse ambiente pode ajudar a transcender melhor a mensagem que eu posso oferecer para você. Um tema que eu gostaria de abordar muito com vocês seria um tema que muitos questionam sobre em relação ao sofrimento humano e o castigo de Deus, que é algo que vem sendo discutido ao longo do tempo, e isso nos remete muito à questão da liberdade, das consequências, da condenação da nossa liberdade, que é algo que nos remete em si o que traz, né? Então, tem várias culturas em si que remete a algo que de fato demonstra um pouco do que a gente vai discutir. Primeiramente, temos várias religiões, como o cristianismo, islamismo e judaísmo, que eles acreditam que parte das nossas ações que vão com construção divina pode trazer consequências bem negativas para a gente. Isso nos remete a várias coisas, isso de fato grande parte das nossas escolhas resulta numa consequência. Claro, uma coisa que eu quero relembrar a vocês é que as coisas ruins que acontecem com você, de fato, parte das consequências, nem sempre é fruto da ação de Deus, até porque é fruto mais da sua escolha, é fruto da sua escolha, né? Temos vários exemplos de consequência contra a ação de Deus que resultam numa consequência negativa. Se a gente relembrar um pouco de Lúcifer, onde é contado no livro de Gênesis, essa história é contada principalmente pelo orgulho e pela queda. Se vocês conhecerem bem Lúcifer, ele era um dos anjos mais poderosos, ou o arcanjo mais poderoso, com um nome bem bonito, que seria o portador da luz, Lúcifer. Ele tinha um grande potencial na música, ele era bom em vários sentidos, só que ele deixou tornar por esse orgulho no ponto de ele se achar maior do que Deus. E esse pecado do orgulho e da vaidade foi que moveu ele para o abismo. Isso percebeu que parte do sofrimento dele foi fruto dessas escolhas, porque o pecado de fato nos afasta de Deus. Mas também tem outro ponto importante que eu quero abordar para vocês, de que nem sempre nosso sofrimento é fruto da ação de Deus, ou talvez não seja fruto do nosso pecado. Se lembrarmos do livro de Jó, onde fala sobre o sofrimento do justo, a teologia, ela reconhece que nem sempre o sofrimento é fruto do nosso pecado. Jó, ele enfrentava várias provações, não como fruto dos pecados, mas sim como uma certa provação de fé, algo que remete mais sobre as ações, uma certa provação de que gerando uma frutificação para o bem maior. Pois Deus permite essas provações, além de testar a fé, mas também para ser fruto de um bem maior. Nós demonstrarmos se estamos dispostos a amar a Deus, mesmo diante do Calvário. Independente do quão justo você seja ou não, você sempre passará pelo sofrimento. Se a gente relembrar um pouco, se você perceber a vida dos santos, dos profetas, das pessoas que libertaram o povo, todos eles passaram por um sofrimento, e fruto foi um bem maior, né? E também tem aquela questão do mistério do sofrimento, onde Jó questiona a Deus o porquê do sofrimento, que ele foi um homem justo. Ele teve várias perdas. Ele era um homem rico, perdeu seus bens, teve uma doença grave, entre outras consequências. Isso gerou um certo questionamento da parte dele, né? Ele questiona do porquê que os justos também sofrem, né? Isso enfatiza muito a compreensão da vontade de Deus, da designação de Deus. E o sofrimento pode ter um propósito que vai além da nossa compreensão humana. Também nos leva a outra percepção, que seria a redenção e misericórdia. Mesmo que o pecado tenha consequências, temos chance de nos arrependermos e pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Isso de fato nos demonstra quão grandiosa a misericórdia de Deus, que mesmo que nós estejamos condenados ao pecado, não temos a chance do arrependimento e do perdão. Isso nos remete a outro ponto, que seria o sacrifício de Cristo na cruz, e isso nos levando à salvação. A crucificação, ela é vista como o sacrifício último para a salvação dos pecadores, para a redenção dos pecados. Isso nos leva a outro ponto, que bate um tema mais filosófico, onde seria a questão do existencialismo e da autonomia. Jean-Paul Sartre, um dos grandes filósofos existencialistas, ele nos remete à questão de que nós somos condenados à liberdade. Isso que ele toca sobre essa questão da liberdade absoluta. Ele fala muito sobre isso, a responsabilidade absoluta. Toda nossa ação e consequência é fruto de nossas escolhas. Nós temos liberdade para escolher, mas é importante termos responsabilidade para lidar
com as consequências. Fazer o que quiser sem pensar nas consequências não seria uma liberdade, mas seria uma libertinagem. E também temos uma Teodiceia de Leibniz, onde ele recita algo muito importante que eu vou ler para vocês. Ele diz o seguinte: vivemos no melhor dos mundos possíveis. O mal existe como parte de um grande plano divino, onde a razão humana não compreende. Onde a razão humana não compreende a ação de Deus é a possibilidade de um bem maior. E outra coisa muito importante, tem um vídeo que eu tinha postado recentemente, que eu lhe falo sobre a teologia do bem e do mal. Hoje eu falo justamente sobre a parte de que o mal ele não é uma substância, mas sim uma ausência. Assim como a sombra. A sombra seria a ausência de luz, então ele não é uma substância. Não é uma substância em si. Então, se ele não é uma substância, então ele não possui uma certa matéria. As sombras não possuem átomos. Nem os nossos sonhos possuem átomos, porque eles não são substâncias. Talvez tenha mexido um pouco com a cabeça de vocês, mas isso de fato é verdade. Basta vocês pesquisarem um pouco sobre isso. Também, poderia trazer uma reflexão para vocês sobre que nem todo sofrimento de fato é resultado da transgressão moral. Isso nos leva a motivar a sermos pessoas melhores. Nos leva a nos motivarmos a sermos melhores porque se de fato nós sabemos das consequências, então devemos ser inteligentes o suficiente para termos noção das consequências boas, ações boas. Por isso que temos que trabalhar tanto a compaixão e a empatia. Compreender a dor do outro, se colocar no lugar do outro, entender o sofrimento do outro. E de fato, se colocar no sofrimento do outro com a intenção de ajudar e trazer o conforto. E meio ao tanto sofrimento, nós somos motivados a buscar o sentido. Viktor Frankl, um grande psiquiatra e também um sobrevivente do Holocausto, ele fala que buscar significado e meio ao sofrimento nos remete à importância de buscarmos sermos mais resilientes. Pois isso é fundamental para a nossa humanidade, fundamental para a resiliência humana. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós somos responsáveis por nossas escolhas, de fato. Então, não há como nos libertarmos da nossa liberdade. Outro ponto muito importante é que servir a Deus pode trazer várias provações. Por isso que temos as penitências, as confissões. Porque cada ponto específico serve para nos enriquecer e amadurecermos como pessoas de fé. Amadurecermos o nosso interior e reconhecemos as nossas fraquezas. Temos uma visão nova, uma visão de Cristo. Uma das passagens que relembra e que enfatiza muito aquilo que eu fui colocando para vocês está possivelmente no livro de Eclesiástico 30. Eu não lembro de cabeça como é que é dita a passagem, mas eu vou deixar na tela para vocês e vocês leiam com calma. E quando vocês lerem, quero que vocês meditem e rezem, orem com isso e correspondam a essa passagem. E lembrar que o sofrimento, ele é passageiro, pois o bem maior pode vir. Então, é essa mensagem que eu quero dar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham saboreado e prestigiado desse conteúdo. Espero que vocês tenham aproveitado mesmo desse conteúdo, porque eu fiz o melhor que eu pude. Então, obrigado por me assistirem. Espero que vocês saiam desse vídeo mais iluminados, mais reflexivos. Até a próxima, Deus abençoe vocês e salve Maria.